Imaginem só um mundo sem o Brasil. Difícil de acreditar, né? O Brasil, com suas cores vibrantes e sabores irresistíveis, era um mistério para os europeus até o final do século XV. A Europa sonhava em encontrar novas rotas comerciais para as Índias e suas especiarias. Mal sabiam eles que uma terra gigantesca os esperava do outro lado do Atlântico. Em 1500, uma frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral partiu em direção às Índias. O que parecia ser mais uma expedição comercial se transformou na descoberta do Brasil. A partir daquele momento, o mundo nunca mais seria o mesmo. Portugal, no final do século XV, fervilhava com a descoberta da rota marítima para as Índias por Vasco da Gama. Era como se o Brasil tivesse ganhado na loteria. A descoberta abria um leque de oportunidades e riquezas inimagináveis. Pimenta, cravo, canela, seda, ouro, tudo ao alcance das mãos, sem depender dos mercadores árabes e suas taxas exorbitantes. As ruas de Lisboa transbordavam com histórias de naus carregadas de especiarias, de aventureiros destemidos e de mares nunca antes navegados. O rei Dom Manuel I, movido pela ambição de expandir o Império Português e garantir o monopólio do comércio com o Oriente, decide organizar uma nova expedição. A missão: consolidar a rota de Vasco da Gama, estabelecer relações comerciais com os povos do Oriente e, quem sabe, descobrir novas terras. Para comandar essa aventura ousada, o rei escolhe Pedro Álvares Cabral, um fidalgo de sua corte, experiente navegador e diplomata. Era uma manhã de domingo, 9 de março de 1500, quando a frota de Cabral, composta por 13 embarcações e cerca de 1.500 homens, deixou o rio Tejo em Lisboa. As naus, enfeitadas com bandeiras coloridas e velas cheias de vento, deslizavam lentamente pelas águas, sob o olhar atento da multidão que se despedia da praia. Era uma mistura de apreensão, esperança e euforia no ar. Atravessando o Atlântico, a frota seguia rumo a um destino que mudaria para sempre o rumo da história. Após algumas semanas de navegação, a frota de Cabral chega ao arquipélago de Cabo Verde, tradicional ponto de parada para reabastecimento e ajustes na rota, como quem faz uma parada estratégica num posto de gasolina. Ali, os marinheiros aproveitam para descansar, repor as energias, consertar as embarcações e reabastecer os suprimentos de água e alimentos. Sob um céu estrelado, os navegadores portugueses, com seus astrolábios e bússolas, traçam a rota a seguir. Decidem, então, navegar mais a oeste do que o habitual, aproveitando os ventos favoráveis e buscando evitar a calmaria da costa africana. Essa decisão, aparentemente trivial, os conduzirá a um encontro inesperado com um novo mundo. Mal sabiam eles que estavam prestes a mudar o curso da história, como quem encontra uma nota de $100 na rua. Após semanas navegando em mar aberto, a expectativa tomava conta da frota. A terra, tão distante, se tornava uma obsessão para aqueles homens cansados da imensidão azul. Era como se estivessem no meio do deserto procurando por um oásis, até que, na manhã do dia 22 de abril de 1500, um grito eufórico ecoou pelo convés: terra à vista. A euforia tomou conta dos marinheiros. Finalmente, após uma longa e exaustiva viagem, avistavam terra firme. Um monte arredondado, coberto por uma densa mata verdejante, surgia no horizonte, contrastando com o azul intenso do oceano. Era o Monte Pascoal, no litoral sul da Bahia, o primeiro vislumbre do que viria a ser o Brasil. Era como encontrar um tesouro no fim do arco-íris. Imaginem a cena de um lado, os portugueses, com suas roupas e armaduras, e do outro, os índios, com seus cocares e pinturas corporais. A curiosidade era mútua. Quem seriam aqueles homens de pele clara, roupas estranhas e armas que soltavam fogo? Os portugueses, por sua vez, se depararam com um povo bronzeado, de costumes exóticos que mais pareciam um carnaval fora de época.
e que falava uma língua que ninguém entendia. Era como tentar decifrar um enigma. Apesar da surpresa e da barreira da língua, a comunicação se estabeleceu por meio de gestos, sorrisos e, claro, um bom e velho língua de sinais. Os índios, receptivos como um abraço apertado, se aproximaram em suas canoas, oferecendo aos portugueses frutas frescas, peixes saborosos e água cristalina. Iniciava-se ali um contato que, apesar de inicialmente amigável, traria consequências profundas para ambos os lados, como um jogo de futebol que termina em goleada. No domingo seguinte, 26 de abril, Frei Henrique de Coimbra celebrou uma missa em terra firme, um marco simbólico da posse daquelas terras pela coroa portuguesa. Era como fincar a bandeira do Brasil na lua. Sob o olhar curioso dos índios, os portugueses agradeciam a Deus pela descoberta e pediam proteção em sua missão. Era hora de agradecer pelo achado. Após alguns dias, explorando a costa e coletando amostras da fauna e da flora local, como quem faz um tour pela floresta amazônica, Cabral decide enviar um dos navios de volta a Portugal, com a notícia da descoberta e o relato da expedição. Afinal, o objetivo principal da viagem, as Índias, ainda os aguardava. Era como lembrar que você tem outro compromisso no meio da festa. Era hora de partir, deixando para trás a terra que por pouco tempo os encantou. Cruzar o Atlântico em direção às Índias era como fazer uma trilha radical, repleta de desafios e perigos. Tempestades violentas, doenças a bordo, falta de alimentos frescos e o medo constante do desconhecido testavam a resistência física e psicológica dos navegantes. Era como enfrentar o mar bravio do nosso litoral. A viagem de Cabral não foi diferente. A frota enfrentou mares revoltos, ventos desfavoráveis e a fúria de tempestades que colocavam em risco a integridade das embarcações e a vida dos homens. Alguns navios se perderam no mar, vítimas da fúria da natureza, e muitos marinheiros sucumbiram a doenças e à fome. A determinação de alcançar as Índias, no entanto, falava mais alto, como um mantra que os impulsionava. Após meses de viagem, enfrentando perigos e desafios inimagináveis, Cabral e sua frota finalmente regressam a Lisboa, em julho de 1501. Era a hora de voltar para casa. A notícia da descoberta da nova terra, batizada de Terra de Vera Cruz, logo se espalhou, causando grande comoção. Era como se o Brasil tivesse virado notícia no Jornal Nacional. Portugal tinha em suas mãos um novo mundo a explorar. A corte portuguesa recebeu os navegantes com honrarias e festejos dignos de um desfile de carnaval. A descoberta da nova terra prometia riquezas e poder a Portugal. Começava ali a saga da colonização brasileira, um processo complexo e multifacetado que moldaria a identidade de uma nação. E você, o que acha que os índios pensaram ao ver aquelas enormes embarcações partindo de volta para o mar? Teriam eles a dimensão do que estava por vir? Fica a reflexão.